Olá, estamos no Novembro Azul, um mês de conscientização da importância dos homens fazerem os seus exames, os seus preventivos do câncer de próstata. O nosso convidado hoje é um médico, um oncologista, Dr. Bruno Hellinger, que vai trazer aqui informações importantes para você, homem, para você, mulher, que tem aí seu pai, seu esposo, seu filho, que precisa, às vezes, de informação. Obrigada, doutor, por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Obrigado pelo convite. É uma honra para mim participar, sempre é uma honra. Obrigado. Bom, a gente está no Novembro Azul e a gente sabe que é um marco, né? Isso já está aí conjugado com o Outubro Rosa. A gente tratou desse assunto aqui no RDTV. Em especial nesse tempo de pandemia, que eu queria que o senhor contextualizasse um pouco. Qual a importância dessa campanha para esse ano, né? E se houve uma diferença de procura dos homens para buscarem aí os seus preventivos? Sim, primeiramente vamos falar do Novembro Azul, que é um mês de conscientização dos homens, mas é igual você falou, são as mulheres em casa mais uma vez que vão se desvirar para trabalhar e deixar todo mundo correto. Sempre são elas que trazem os maridos para poder os pais ou os avós, né? Mas, enfim, a conscientização, ela existe no mundo inteiro, é mais um mês de cores, mas esse, como é o Outubro Rosa, Novembro Azul também é o mundo inteiro, é uma coisa só, né? Conscientização da saúde do homem em relação ao câncer de próstata. Para quem que é isso e a pandemia, como que atrapalhou isso? Eu já falei, atrapalhou, né? Obviamente, a gente teve uma procura por triagem de diagnóstico muito represada e agora que as pessoas estão começando a procurar. Mas a gente ainda sabe, pelos números que o câncer, quanto a gente esperaria de encontrá-la, e a gente não está vendo, a gente sabe que esse pessoal está represado. E veio da pandemia, igual você falou. É isso mesmo. Hoje, quem precisa fazer o preventivo de câncer de próstata? Importante a gente dividir essa pergunta, ela não é uma pergunta fácil, tá? Não é igual o Outubro Rosa. Todas as mulheres acima de 40 anos, algumas até antes de 30 e tal, isso não existe. Para o câncer de próstata, a gente tem uma regra de idade mínima, que a gente fala 50 anos. É óbvio que também existe as exceções, né? Aquelas pessoas que têm um histórico familiar muito rico de câncer de próstata, em idades muito novas, né? A gente tem que adiantar isso também. E aqueles pacientes que já têm um diagnóstico de síndromes genéticas, mas os cânceres de origem genética hereditária, aquele que você ganha do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, isso é mais raro dentro de oncologia, ao contrário do que as pessoas pensam. Então, mas a gente identifica, esses são antes dos 50, esses 40, 45, né? E a gente tem um limite, né? Por volta de uns 75 anos, a gente também fala. E até ali, ponto, parou. Não é tão rigoroso assim, mas por que existe essa história dos 50 aos 75? Óbvio que o diagnóstico dos 50 parte do pressuposto que a grande maioria dos diagnósticos acontece dessa idade em diante. E por que para no 75? Porque já foi comprovado que você ficar fazendo diagnóstico demais em todo mundo, você acabou trazendo prejuízo. Você acabou pegando aquele senhorzinho que já era um diabético, que não conseguiu controlar durante 20 anos, já teve 2 infartos, já teve um acidente vascular encefálico, ele acabou sendo diagnosticado e tratado por um câncer de próstata, lá seus 78 anos, mas ele faleceu mesmo da doença cardiovascular que ele já vinha carregando há muito tempo. Então existe um limite também nisso aí. É óbvio que é uma coisa que você tem que sentir da conversa com o médico, né? A gente sentam senhores na minha frente de 80 anos de idade que fisiologicamente eles parecem 65, fica aí fazendo ciclismo aí, igual tem uma turma grande do ciclismo. Aí a gente individualiza. É óbvio que esse vai para diagnóstico. Esse entra na história do Novembro Azul de fazer o diagnóstico, sim, do câncer de próstata. Dentro dessa faixa aí, às vezes tem muitos homens que resistem, né? Ainda há muito preconceito, doutora? Sim, não, isso é comum, né? É óbvio que as mulheres se preparem em casa para poder conseguir trazê-los. Não é fácil, mas é uma questão assim que a gente está vencendo, né? O preconceito está cada vez menor. A gente pega muito comum as pessoas querem fazer só o exame de sangue para detectar, não querem fazer o toque retal, mas existem números que acabam a gente ficando um pouco receoso de não deixar, de deixar isso acontecer sem a forma completa, né? Óbvio que se você for parar para pensar, diagnóstico
inicial de câncer de próstata, que é o que cura, né? Mais de 90% de chance de cura se você fizer o diagnóstico inicial. Por isso que existe o Novembro Azul e por isso que a gente tem a dupla, né, do PSA e o toque retal para fazer. A gente sabe que um PSA em torno de 4 a 10, 40% no máximo ali dessas pessoas vão ter diagnóstico realmente de um câncer, de uma neoplasia maligna. As outras 60 têm outras causas. Então, o toque retal é que complementa essa informação. Ao mesmo tempo, você tem alguns tipos de tumores de próstata que são tão agressivos que nem produzem o tal da molécula lá do PSA que você dosa no sangue. Aí você faz o exame só de sangue, está baixo, a pessoa já está lá com o tumor que era facilmente palpável. E é o toque retal que facilmente palpa esse tumor. Então, tem que ser a duplinha dinâmica. A gente está vencendo esse preconceito e é muito mais fácil tratar. O que eu gosto muito de falar do Novembro Azul é muito mais, dá muito mais prazer você fazer, às vezes, um diagnóstico e não tratar. Existe isso. Nem todo mundo trata, entendeu? Isso é importante para você não fazer hipertratamentos. Lembra quando eu falei daquele senhor de 78 anos que já teve 2 infartos, já teve um AVC, aí ele foi para um tratamento radical? Não precisava, né? Existe aquele caso também que você não faz nada, só observa. Mas você tem que sempre tentar pegar o diagnóstico inicial até para tomar uma decisão dessa de ficar só observando. Então, mulheres, é um argumento a se falar. O PSA não dá para você, não é 100% seguro, tem que ter o exame de toque retal, né? O médico está dizendo aqui, tem cânceres que não alteram o PSA. Mas eu já ouvi também de argumentos, já me lembrei agora, doutor. Ultrassom de abdômen total. Não precisa fazer o toque retal, porque é só fazer um ultrassom de abdômen total e já consegue diagnosticar. Olha, isso é mito ou verdade? Olha, isso é mito, né? É óbvio que a gente consegue, às vezes, sim, fazer. O melhor exame de imagem, em termos de ultrassom, na verdade, é o próprio transretal para poder conseguir ver a próstata de forma muito pertinho. A próstata, ela parece como se fosse uma ameixa pequena, né? Uma ameixa pequena, onde dentro, no meio daquela ameixa, que passa o canalículo da urina, né? Passa a uretra prostática ali dentro e ali por onde passa a urina. É na periferia dessa ameixa que tem as glândulas que viram câncer maligno. É lá perto de onde passa a uretra que vira a neoplasia benigna, aquela que estrangula, que é difícil sair o xixi, fica ali, é benigno, ali perto do meio. Na periferia, ou seja, na parte de fora, que você a maior incidência da parte maligna quando surge é ali fora. E é justamente onde você palpa muito fácil. E às vezes é justamente onde fica mais escondido nesse tipo de exame. E o ultrassom, então, não mostraria isso? Não mostraria. A gente usa a mão do ultrassom, na verdade, até para guiar a biópsia. Mas é um ultrassom transretal para a próstata. Um dos argumentos que a gente também ouve não estou sentindo nada. Que tipos de sintomas, né, trazem aí o câncer de próstata? E a gente ouve muito falar que é uma doença silenciosa, quer dizer, se está aparecendo sintomas já pode estar mais avançado, é isso? Eu falo assim, olha, eu não estou sentindo nada, não sei o quê, vim aqui porque minha esposa está pedindo, minha filha, não sei o quê. Eu falo assim, que ótimo que o senhor não está sentindo nada. Maravilhoso, porque a grande parte dos pacientes que curam é justamente porque não estava sentindo nada e veio aqui, né, conscientizou com o Novembro Azul, veio aqui, fez o toque retal, colheu um PSA, trouxe o resultado, a gente viu que tinha realmente suspeita, fez ou não um exame de uma ressonância, fez ou não algum outro exame a mais e foi para a biópsia e diagnosticou. E a gente viu que o câncer vai ser inicial e facilmente tratável, curável, ótimo. Agora, em relação a sintomas, e a gente pode falar, eu vou falar, mas você não deve esperar por isso acontecer para poder estar vindo fazer. Você vai ter dificuldade de urinar, né? Aquele jato difícil de sair, ou você tem que ir várias vezes no banheiro, principalmente durante a noite, porque tem aquela sensação que não urina tudo. Sangramento quando tem ejaculação, né? Essas coisas acontecem. Dor, uma dor pélvica interna, mas assim, são coisas que é sinal de tumor avançado, né? A gente espera um tumor mais avançado, que ele já tem, naquela mexazinha que está lá, ele já começou a entrar nas estruturas ali do lado. Bom, então avançando um pouco mais, quais os tratamentos hoje disponíveis nos casos de quem tem que fazer mesmo? Porque a gente já de cara a gente pensa em quimio e radioterapia, né? Tem alternativas hoje? É óbvio
óbvio, inclusive quimioterapia nem se usa se você está num contexto de cura, né? Só para, como é interessante esse tema. A situação é a seguinte, quando você está diagnosticando um câncer de próstata, você vai se deparar com 3 situações, né? Ou é um câncer indolente, ele não tem quase potencial de crescimento, apesar de ser maligno, é uma das poucas coisas que acontece dentro da oncologia. É maligno, tem chance, mas não cresce. Aquele ali não cresce. Ou você tem um que cresce, mas de forma lentamente, devagar, gradual, ao longo dos anos, ou é um câncer extremamente agressivo. Você vai estar num dos 3 casos, né? E aí, quando você tem um diagnóstico de câncer, você tem que saber para qual lado dos 3. Aí você lança a mão das outras ferramentas. Tem outros exames, o resultado da biópsia dá uma série de subdivisões do tipo de câncer de próstata, tem os resultados do nível do PSA, né? Os exames de imagem, né? Até onde que esse câncer está avançando ali dentro. Então você tem outras ferramentas para você definir tratamento. Obviamente, a gente já sabe, já falei aqui, né? Tem pessoas que você não indica tratamento, você caiu naquele grupo. Olha, eu sou uma pessoa que estou com esse câncer aqui, ele é um câncer extremamente indolente, não vai crescer, nos próximos 5 anos vai estar a mesma coisa. Você já sabe que você vai ficar só acompanhando esse paciente com nível de PSA, com as consultas, com as conversas. Alguma né? medicação, não? Não, se você vai observar. Agora, tem aquele câncer, vou ter que tratar. É um câncer inicial, tem chance de cura. Aí você tem aquelas 2 opções clássicas, né? Ou você faz uma cirurgia, tem a cirurgia robótica, que quase tem uma chance menor de dar efeito colateral, principalmente em incontinência urinária e a disfunção erétil, né? Ou você vai para a radioterapia, né? Às vezes o paciente não é um paciente bom candidato para cirurgia, comorbidade, idade, enfim, tem cada critério tem as suas favoráveis ali para ser indicado. E nesse contexto de radioterapia, se a gente viu que é um tipo de tumor um pouquinho mais rápido de crescimento, aí tem um bloqueio hormonal. Que a gente bloqueia a testosterona, porque é ela que acaba alimentando esse câncer. Então, quando você diminui o tamanho do câncer, antes de receber a radioterapia, a chance de cura melhora. Não é para todo mundo, depende do grau daquele monte de ferramenta que a gente já viu quando você diagnosticou. Entendeu? Então, basicamente, de cura, são essas 2 estratégias. Ou a cirurgia, de alguma forma delas, ou a radioterapia com ou sem bloqueio hormonal. O senhor citou rapidamente a questão dos efeitos colaterais e é talvez um dos temores do homem, né? Depois de terminar o tratamento, eu vou ficar com incontinência urinária, eu vou ficar com disfunção erétil, vai atrapalhar minha vida sexual. Como é que é isso? É definitivo? Tem saída? Como é que é essa questão, doutor? É óbvio que todas as estratégias de amenizar o efeito depois que ele veio, realmente a urologia está avançando muito nisso aí. Né? Mas o que eu gosto de lembrar é, se você teve um bom profissional que te acompanhou do começo e indicou um tratamento e foi feito, esse tratamento ele era necessário, ele foi feito para conseguir te trazer a cura. Então você não pode nunca esquecer desse fato, né? Se você está ali, está vivo, está reclamando disso, daquilo, é porque você está vivo e está bem, né? Eu esqueci de falar, mas as incidências que a gente espera pro Brasil, numa turma de 9 homens, um vai ter câncer de próstata esse ano, né? Nossa. E numa turma de 40 homens, um vai morrer. Então, assim, quando eu falo, você teve a oportunidade de diagnosticar, de conseguir pegar no estágio inicial e vai curar, ótimo. Agora vamos tentar amenizar os efeitos adversos do tratamento, né? A cirurgia, igual você falou, a gente já comentou aqui, tem a chance de incontinência, tem a chance de impotência, né? Disfunção erétil. A robótica, ela veio para poder dar uma ajudada importante nisso, e cada vez mais está conseguindo números espetaculares. A radioterapia tem menos isso, ela acaba cursando sim, mas depois de 5, 10 anos que foi feito esse tratamento, o paciente já está até curado, já passou muito tempo. O bloqueio hormonal, infelizmente, ele cessa a disfunção erétil na hora, mas ele retorna depois que o nível... Você para o remédio, não é para sempre, é um período curto, aí depois volta ao normal. E a capacidade da gente conseguir adequar a qualidade de vida das pessoas depende mais da urologia com as inúmeras outras técnicas que tem, próteses, enfim, tem várias outras
estratégias que têm que ser tentadas. Uhum. Quanto à questão desse câncer mais invasivo, que cresce rapidamente, que tipo de metástase pode dar, que tipo de complicações se a pessoa demorar muito para esse tratamento? Esse estágio 4, né, que a gente chama dentro da oncologia, que é o estágio já metastático, o que a gente mais comum veja é a própria disseminação linfonodal próxima da próstata, ali dentro da pelve, da nossa bacia, né, que a gente chama mesmo, e a parte da disseminação óssea, né? Então, sempre a gente tem uma tríade, às vezes, de um pouco de edema e dor local, com uma fraqueza, uma astenia que não consegue mais fazer aquelas atividades do dia a dia, e dor óssea, né? Qualquer coisa, às vezes, dá aquela dor óssea. Então, isso a gente chama que o paciente está suspeito, ele pode estar sintomático, mas várias outras coisas acabam causando isso. Obviamente, não é nem um pouco específico para o câncer de próstata, mas entre sítios comuns e efeitos desses sítios, é isso que a gente tem encontrado bastante. Bom, eu acho que assim, a gente falou dos exames, falamos um pouco de tudo relacionado, falando de prevenção, a vida moderna, sedentarismo, bebida, isso influencia no câncer? Pode certeza. Causar ou antecipar? Total. Primeiramente, eu queria assumir a culpa dos pacientes que acabam tendo um câncer. Não é culpa de vocês, é culpa nossa, é culpa do nosso corpo, do nosso ser humano. É assim, basta a gente ir envelhecendo que a gente vai ter o diagnóstico de câncer de próstata, tá? Se fizesse biópsia de todos os homens aos 90 anos, iam encontrar lá câncer de próstata nessa idade. Aos 80 anos, ia encontrar na faixa de 80% e 85%. Aos 70 anos, se fizer de todo mundo, vai encontrar na faixa dos 60%. Então, assim, você percebe que basta ficar mais velho que a gente vai desenvolver. Nem sempre tem que tratar, nem sempre é agressivo. A gente já sabe disso. Mas, respondendo a pergunta, os fatores de risco para o câncer de próstata são, além da idade, que eu falei que é o principal, você ser exposto a hormônios, né? Esses anabolizantes que a gente vê, essa coisa, não se deve fazer isso. E obesidade, tabagismo, né? Sedentarismo, porque isso acaba dando uma espécie de status inflamatórios dentro do nosso corpo, gerando hormônios em excesso. E vocês já perceberam, né? Todo mundo percebeu que o grande vilão do câncer de próstata é o próprio hormônio. Então, você ter atitudes que geram esse desbalanço do nosso controle gênico dentro das células que estão ali se dividindo, elas precisam se dividir, mas algumas acabam criando esse erro e gerando câncer, eles são piorados por esse tipo de fatores de risco, igual você estava falando. E você ter uma vida saudável, você tira essa partezinha aí. Né? Faz a sua parte, né? A gente, assim, a gente já recebeu tantas especialidades falando de tantas doenças ou tantos problemas e sempre acaba nessa questão de alimentação saudável, de atividade física para todas as áreas, né? Mas é igual eu falei no início, eu vou puxar a culpa, porque você vai ter aquela pessoa, aquele senhor que pratica natação até os 60, 65 anos, tem um IMC de 25, come legumes, tá com câncer de próstata. Entendeu? Que não é necessariamente, mas com certeza se ele fosse um tabagista sedentário, poderia obeso, aparecer mais cedo, né? Com certeza, a gente não tem dúvidas não. Alguma coisa teria sido diferente às vezes, teria aparecido mais cedo, não diagnosticado e já ter virado incurável. Né? São coisas que a gente não deve pesar de forma tão linear assim, né? Tem que ser um pouco mais holístico no raciocínio. Sim. Alguma questão que a gente não abordou, que o senhor gostaria de trazer ou ressaltar, algo que foi falado aqui para a gente encerrar? Olha, sempre eu acho que é interessante encerrar essas épocas, encerrar falando do Novembro Azul, né? Não esqueçam, o Novembro Azul ele não tá aí, não é nenhuma marca, nenhuma cor bonitinha, ele existe por um motivo. Os números são muito altos, né, tanto de câncer de mama da mulher, como câncer de próstata no homem. O câncer ele não tem esse fator genético, hereditário, como causa principal. Isso é raro. BRCA1, BRCA2, essas coisas é raro. Existe, mas é raro. E por isso ser uma coisa adquirida ao longo da vida, vamos aderir,
vamos fazer aquilo que é correto. E existe essa época da faixa etária, né, que a gente ainda não está falando que não tem que fazer. A gente pega pacientes com 30 anos fazendo PC, a gente fala, por que você está fazendo isso? Não é para fazer, você vai acabar gerando um outro problema, entendeu? Agora, 50, 75 para uma neura anos, aí, né? Exatamente, tem muito. Né? Mas não precisa, não é isso. O público é o outro. É o pessoal de 50 a 75 anos, para todo mundo, sem fator de risco, sem nada. Para todo mundo. A primeira especialidade a se procurar é a urologia? É a urologia, né? A gente acaba também, como às vezes o acesso não é tão fácil, o oncologista clínico acaba recebendo, isso aí a gente acaba já adiantando algumas coisas. Quem quiser encontrá-lo, onde procurar aqui em Cuiabá, para tirar mais dúvidas, conhecer esse eu estou trabalhando na Oncolog do Santa Rosa Tower e na Oncolog de Várzea Grande também. Tá certo? É só ligar lá na Oncolog, sabe? Pega o telefone no Google tranquilamente. Tá joia. Tudo. Tá joia. Muito obrigada novamente pela sua presença aqui, pelas informações. Eu que agradeço. Sempre. Nós conversamos então com o Dr. Bruno Heringer, oncologista, trazendo aqui essas informações muito importantes do Novembro Azul. Foi uma entrevista que trouxe muito esclarecimento, né, para quem tinha qualquer dúvida em relação à prevenção, a sintoma, tratamento, enfim. Então eu convido você a compartilhar pelo menos com uma pessoa. E para as mulheres, né? Eu falei no começo, repito aqui, porque em casa mesmo eu sou também uma grande incentivadora dos nossos homens, dos nossos pais, dos nossos maridos, filhos. E eu acho que é importante a gente se cuidar, acho que é a grande lição dessa pandemia, né, doutor? Com É a certeza. gente cuidar da nossa saúde, a gente tem vamos que ter viver amor bem. próprio e amor com os nossos próximos. Isso. Quem enfrentou, quem viveu né, nessa pandemia, quem passou pela Covid, eu acho que é a grande lição. Vamos cuidar, gente, da nossa saúde. Compartilhe essa entrevista, ela está disponível no nosso canal do YouTube, no site RD News. Obrigada pela audiência, até a próxima.